Educação criativa. Treinamento. Papel do professor na educação criativa. Sabemos como é difícil implementar práticas de ensino criativas sem um currículo pré-definido. E muitas vezes fixo, mas não se preocupe em usar um método de ensino completamente diferente. Na aprendizagem criativa, o aluno está no centro do processo educacional. E o professor atua com o intermediário, observando, incentivando e orientando o trabalho. Preservamos a alegria de aprender, a liberdade de explorar, experimentar e compartilhar ideias e encorajamos nossos alunos a explorar um incrível micromundo. Calma, é mais simples do que parece. E nós estamos aqui para trazer algumas dicas de atividades criativas que vão te ajudar. Você não precisa reinventar a roda para praticar a educação criativa. Simples estímulos dinâmicos fora da rotina já podem despertar o interesse dos alunos pela atividade proposta. Principalmente se as atividades assemelhar a jogos. E você notará que algumas atividades são repetidas para todas as idades. Isso porque são ótimos sem estimular a criatividade e são capazes de respeitar e se adaptar aos saberes de cada faixa etária. A ideia é estimular que o aluno pense, crie, tenha autonomia, desenvolva e exponha suas ideias em um ambiente acolhedor e colaborativo. Atividade criativa para a educação infantil. A atividade criativa na educação infantil já se tornou corriqueira e faz parte do cotidiano escolar. Afinal, é muito eficaz para atrair a atenção das crianças. E essa fase é ótima para desenvolver a criatividade e o relacionamento interpessoal. Confira algumas opções de atividade criativa para a educação infantil. Teatro, música, dança e mímica. Customização de roupas, brinquedos, etc. Criar objetos com materiais recicláveis. Leitura de histórias. Faz de conta. Jogos de tabuleiro adequados para a idade. Contar e apresentar a própria história a partir de fotos. Engana-se quem pensa que a educação criativa se limita à educação básica.
deve estar presente no ensino superior, nos cursos técnicos, na educação de jovens e adultos, e em todas as atividades educativas. Em última análise, os benefícios dessa metodologia são evidentes em todas as etapas. Fora ou dentro da escola, traz pessoas mais criativas, solidárias e respeitosas ao mundo. Educação criativa. Oi, tudo bem? Eu acho que você já ouviu falar o quanto a criatividade é importante, tanto para a resolução de problemas, quanto para a vida profissional do adulto. Profissional e pessoal, vamos entender, né? Paty, vamos combinar, né? Que quem não está vivendo uma transformação na sua própria empresa e não está vendo o quanto ser criativo é um ativo importante da vida nos tempos de hoje, parabéns para você que não está tendo que se inventar. Mas que mundo você está, por favor? Que mundo você está, né? Porque está tudo mudando. Exatamente. E, com certeza, esse mesmo pessoal, todos nós, também já ouvimos falar, pelo menos ouvimos falar o quanto as crianças são criativas, não é verdade? Talvez você tenha até aí com você alguma dica que você já tenha lido de como estimular a criatividade das crianças. Agora, chega aqui. Por acaso você sabe por que, afinal de contas, é importante a gente trabalhar a criatividade das crianças enquanto elas ainda são crianças, na infância? Então, olha só, é sobre isso que a gente vai conversar com você hoje. A gente vai te dar 7 motivos nesse vídeo, vai explicar os motivos do porquê você tem, sim, que se preocupar e dar bola para estimular as crianças aí na sua casa e não ficar esperando, por exemplo, a escola fazer isso por você. Beleza? Motivo número 1. Ser um adulto criativo. Eu vou ler para vocês o resultado de um estudo chamado Buenos Dias Criatividade. Ele é de 2012, não é tão recente, mas as verdades continuam aí, tá bom? Olha só, você sabia que uma educação criativa na infância pode aumentar em 17,6% as chances de uma criança ingressar no ensino superior e conseguir um bom emprego? Veja bem, pesquisa quantitativa, tá? E que o envolvimento com atividades criativas aumenta em 15,4% a probabilidade de se engajar em trabalhos voluntários e eleva em 8,6% as chances de criarem amizades mais sólidas. Olha que interessante, já é comprovada a relação entre a criatividade na infância e a performance e o potencial de trabalho, mas também a criatividade vinculada a relações pessoais, a capacidade de você ser uma pessoa mais envolvida com causas, mais envolvida com o mundo e mais envolvida com outras pessoas. Eu acho até que o vídeo podia acabar aqui, né, Paty? Dizendo acabou. 7 motivos. Já acabou, gente. Vamos combinar? Se você acha que esse não é o suficiente, vamos continuar, né? Vamos continuar. O nosso motivo número 2 é o alto potencial criativo das crianças. E é isso mesmo. Quando a gente está na infância, nós somos altamente criativos. Nós nascemos altamente criativos. Eu vou ler aqui na minha cola a fala de um psicólogo que se chama Donald Winnicott, que eu gosto muito dele. Ele fala muito sobre criança e primeira infância. E ele diz muito o seguinte... sobre brincar, né? Ele é um dos nossos sobre papas, brincar, né? Exatamente. E ele fala que desde que nasce, o bebê é um ser criativo, porque está a todo momento criando esse mundo na qual ele faz parte. Ou seja, a gente criar, o ato de criar é justamente o ato da gente ter coisas novas dentro daquilo que nos aparece, do que vem pra gente. E o bebê, gente, para tudo para ele é novo. E para criança pequena também. Existe um estudo, eu não vou falar o nome do autor do estudo, que eu vou errar, George Land. Tá aqui na descrição, tá? O nome correto, caso vocês queiram saber. Que eles fizeram justamente esse Creativity Test, esse teste de criatividade em crianças, depois retestaram essas crianças há 10 anos depois e 15 anos depois. E o que eles encontraram? Eles encontraram que aos 5 anos de idade, 98% das crianças testadas eram consideradas altamente criativas. E depois isso foi caindo lentamente conforme os anos passaram. Por isso
que a gente fala que agora é o melhor momento para a gente estimular o desenvolvimento da criatividade das Não, crianças. Paty, eu preciso te completar que, assim, esse teste, gente, ele é muito legal. Volte e meia a gente fala dele, a gente vai voltar a falar mais sobre ele, porque o cara resolveu acompanhar 1.600 crianças ao longo da vida. Só por isso, a gente faz estudo, a gente sabe, né? Só por isso já ganhei um prêmio. Mas olha só, com 5 anos, 98% das crianças são consideradas altamente criativas. As mesmas crianças. Aos 25, quando são adultos, só 2% é altamente criativo. Então, a criatividade foi, de 98, ladeira abaixo. É ladeira abaixo. E aí, a gente aprendeu com alguns especialistas do MIT, que são especialistas de desenvolvimento infantil, eles têm uma metáfora que eu acho ótima, que é o seguinte, desenvolvimento infantil não, em criatividade, desenvolvimento infantil, mas da criatividade especificamente, eles têm uma metáfora que é ótima, que é assim, você imagina, pessoal, que a criatividade é um músculo, tá? É um músculo. A gente tem. Só que se a gente não exercita, ó o braço aqui, ó, né? Tá tudo aqui, gente. A idade, o tempo, sem academia, tá tudo aqui. Se a gente não exercita o nosso músculo, ele vai ficando o quê? Atrofiado, né? A criatividade é a mesma coisa. Precisa de exercício pra gente conseguir, então, ser o adulto criativo que a gente falou agora há pouco. E aí eu já vou emendar com o nosso motivo número 3, que é o momento mais oportuno. Então, olha só, a gente acabou de falar que as crianças nascem com potencial, né? Elas naturalmente estão ali inclinadas a experimentar o mundo e a ser criativas por causa da relação com a novidade. E o que está acontecendo no cérebro da criança? Pessoal, o cérebro não nasce pronto, né? Ele é construído a partir dos estímulos que a gente tem. Então, enquanto a gente é criança pequena, até os 6 anos, acontecem de 700 a 1.000 sinapses por segundo. O que é a sinapse? É a junção dos 2 neurônios, é a partir do caminho feito pelas diversas sinapses que as habilidades são desenvolvidas. Então, a gente é hábil em A ou B ou C, em controlar as emoções, em ser criativo e tudo mais, a partir do momento que o nosso cérebro se estrutura para isso. E essas sinapses, então, que acontecem de 700 a 1.000 por segundo, 98% das sinapses que são necessárias para construir a arquitetura cerebral robusta acontecem na primeira infância. Então, por que a gente fala tanto da primeira infância? Fala, Paty. De 0 a 6 anos, primeira infância, gente. Exatamente, de 0 a 6 anos. Então, por que a gente fala do momento mais oportuno? Porque é agora, dos 0 a 6 anos, que o cérebro está fazendo assim, legal, estou com todo esse potencial. Para onde eu vou, minha gente? Para onde eu vou? Se a gente estimula a criança adequadamente, a gente consegue, então, desenvolver melhores habilidades, incluindo habilidades tão importantes para os tempos atuais quanto a criatividade. Eu vou pegar isso que a Paty falou agora do estímulo e eu vou falar um pouco mais do estímulo, porque talvez você esteja aí já preocupado, cheio de culpa, querendo saber em que escola de criatividade eu vou colocar os meus filhos, qual curso de criatividade infantil que eu vou colocar. Gente, nosso motivo número 4 é porque justamente nesse momento os estímulos são mais naturais. O que a gente quer dizer com isso, gente? Um dos mais importantes estímulos à criatividade infantil é o brincar, é a brincadeira. Né? Por que será que nós aqui escolhemos falar desse assunto? Não sei, talvez, não é porque nós falamos de brincar o tempo todo? Então, a brincadeira, e isso também não sai da nossa boca somente, são estudos e pesquisas científicas que comprovam que o brincar é a melhor fórmula de estímulo da imaginação e da criatividade das crianças. E não tem nada mais natural para uma criança do que brincar. Então, o estímulo à criatividade, na verdade, é a brincadeira. Fica muito mais leve, muito mais natural, muito mais ok para a criança. E aí, gente, olha só, por mais que a gente queira dar todas as dicas possíveis de como estimular as crianças, a criatividade das crianças num vídeo, eu vou comer. E olha, a gente tenta fazer vídeo curto, mas assim, a gente, quando viu, foi. A gente papeia, a gente gosta, mas é tanta informação, vamos combinar, que a gente quer passar para vocês. Não, e as pessoas vêm dizendo, é legal ver vocês, é bom bater papo, a gente fica achando que tá tudo certo e continua assim, né? Enfim, mas olha só, a gente não consegue realmente dar tantas dicas para vocês aqui em 1 ou 2 vídeos. Então a gente preparou uma semana da criatividade online. Você pode se inscrever no link que tem aqui embaixo. A gente vai passar uma semana fazendo live todo dia para dizer para você as regras de ouro, né, o segredo do jogo, para dizer para você como que você consegue em casa, com os recursos que você tem, estimular a criatividade das crianças. Então, se você se interessa por esse assunto, vai lá e se inscreve para assistir esse seminário online, tá bom?
Vocês perceberam, né, gente, que hoje a gente não vai pedir like, nem assinatura, nem nada. Então, assim, aqui em cima também vai estar o link, vocês podem clicar aqui em cima. E a única coisa que eu vou pedir, criativamente, é compartilha para quem você acha que também quer participar dessa Semana da Criatividade. Não, gente, a semana vai ser incrível. A gente está estudando muito, preparando muita coisa, vai ser muito legal. Tanto que a gente quer ficar falando aqui sem parar de tanta informação que a gente tem. Live, vamos guardar para a semana. Exatamente. O motivo número 5 é que na infância a criança está livre de regras, gente. Quando a criança não tem aquela coisa de cumprir um determinado padrão, eu tenho que fazer a tarefa até a hora tal, eu tenho que fazer tal coisa nessa hora, a ficha completa de atividades até a hora tal, ela está livre de regras, ela não tem as pressões, ela consegue exercitar muito mais as diferentes possibilidades que cada proposta tem para ela. Por isso que a gente fala muito também, né, Paty? Um jeito de você avaliar a educação infantil é o quão livre a criança é para poder explorar, para testar, experimentar, porque essa testagem, experimentação são as bases de uma criatividade mais tarde, né? Exato, e quanto mais regras a gente vai impondo, a gente sempre fala isso aqui no Tempo Junto, quanto mais nãos você dá para o seu filho, mais você está impedindo essa descoberta que vai levar à criatividade. A gente adulto já tem tanta regra na nossa vida, né? Exatamente. Que impede a gente de ser criativo. Exatamente, e a regra vem associada muito a uma questão do julgamento, né? Do adulto, então, olhar para o que a criança está fazendo e falar o seguinte, ela está pintando fora da linha, então está ruim, está errado, porque a regra era pintar dentro da linha. Ela está jogando do jeito errado, porque a regra do jogo era o jeito errado. Julgamento vai inibindo aos poucos a criatividade. Isso, aliás, tem a ver, eu vou emendar direto, tá, Paty? Com o motivo 6, que é o motivo 6, que é a criança pequena também não tem medo de errar. Porque, gente, sabe por quê que a criatividade, que a gente acabou de falar, cai dos 98% aos 2%, principal motivo, que a partir do momento que a criança passa dos 5 anos, entra na escola, tem a escolarização, tem as notas, tem todo, né, e vai ficando mais velha, tem juízo, ela tem noção da opinião do outro, a opinião do outro, querer sempre dar certo, deixa a criança com medo de errar. E quem não arrisca, não petisca, a criatividade, se você está sendo criativo, é sinal de que você está criando alguma coisa nova, um olhar novo para as coisas, né? E aí, se você tem medo de errar, você não ousa, você não olha de um jeito diferente. Então, a infância também é um excelente momento para você estimular o seu filho a querer fazer, independente de dar certo ou errado. Né? De você conseguir fazer com que ele queira experimentar e trazer essa vontade de experimentar, essa percepção de que o processo é mais importante que o resultado, que ter feito com esforço vale, né? Tudo isso vai influenciar a abordagem dele para a própria autoestima e para a criatividade, tornando ele uma pessoa mais criativa no futuro. Atenção para o que a Paty falou, tornando uma pessoa mais criativa no futuro. Gente, isso eu vou emendar com a nosso 7º e último motivo para você incentivar a criatividade das crianças ainda na infância, que é a formação da identidade pessoal. A partir do momento em que a gente permite que as crianças criem as suas próprias soluções, que elas descubram por elas mesmas como vão resolver as coisas, o que inventar e o que imaginar, elas vão testando aquilo que elas gostam. E aquilo que elas gostam vem daquilo que ela é, que elas são. E com isso ela vai criando a sua identidade pessoal. Quer coisa melhor do que isso? Você ter um filho que se conhece, a gente fala tanto da necessidade da gente se autoconhecer, né, e gostar da gente mesmo, daquilo, do jeito que a gente é. Então, esse é o momento em que a criança está se formando, ela está formando o seu caráter, ela está formando a imagem que ela tem dela mesma. E quando ela é criativamente estimulada, quando ela tem liberdade para ser criativa, ela consegue entender o que ela gosta, o que ela quer, como eu vou decidir, de que forma eu vou decidir sem ter as regras e o julgamento que a gente falou antes. Então, gente, se a gente tivesse que fazer um resumo, assim, de tudo que a gente falou hoje, além daquele começo que eu falei, podia parar ali, né, porque aumenta quantitativamente, por pesquisa, mostra que aumenta a chance de ter mais emprego, melhor na vida, ter mais amigos e tal, é muito importante essa noção de que a criança que é estimulada na infância se torna um adulto mais criativo e é mais capaz de resolver problemas, mais capaz de pensar em soluções inovadoras, mais capaz de negociar, mais capaz de inventar coisas. E aí você pensa, isso é coisa para publicitário, isso é coisa para artista. Não, gente, qualquer pessoa de qualquer área não só deve, como precisa ser criativo para conseguir dar conta das mudanças desse mundo e continuar sendo relevante, né? Conseguir continuar fazendo diferença. Fora que assim, né? Vamos combinar que a gente precisa de tanta criatividade para resolver todos os problemas que a gente tem, né? Vamos lá, gente, vamos ser criativos, né?
Vamos que vale muito a pena. Por favor, quero um mundo mais criativo. Vamos lá. Exatamente, precisamos de um mundo mais criativo.